só pela tua graça. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é só pela tua graça. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? Canta aí, vai! E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, e eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça. É pela graça!
Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz continuar, até que ele
Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor
Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Março é tempo de amar. Amar a Deus e priorizarmos as coisas do alto. Amar os nossos irmãos na fé para que possamos crescer juntos em Cristo. É tempo de amar. Amar ao próximo para levar o Evangelho a toda criatura.
amar a obra de Deus para que sirvamos com amor e dedicação. Março é tempo de amar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma programação IBCL Jovem. É com muita alegria que eu recebo você que está me acompanhando, me ouvindo nessa noite. Peço que Deus venha lhe abençoar e edificar a sua vida através da palavra dele que será pregada hoje. Nesse mês de março nós estamos trabalhando com o tema É Tempo de Amar. Amar é um mandamento de Deus para todos nós. E na mensagem de hoje, nós vamos entender sobre o assunto crescendo em amor. Nós vamos entender a necessidade de crescermos em amor e o que devemos fazer para crescer, para amadurecer na prática do amor. E para iniciarmos, convido você a fazermos uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa noite. Pai, obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai. Peço que nessa noite Tu venha abençoar cada pessoa, meu Deus, que está ouvindo, meu Deus, essa mensagem, que a Tua palavra venha produzir muitos frutos, meu Deus, na vida dessa pessoa e que ela realmente decida Te amar, Senhor. Colocar o amor em prática na sua vida. Muito obrigado, Deus. Desde já Te agradeço por essa palavra que será pregada e peço que o Senhor continue conosco nessa noite. No nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Então vamos lá, jovens. Pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu caderno, o seu bloco de anotações e vamos direto para a mensagem que Deus tem para nos falar através da sua palavra. E para nós iniciarmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, 12. Diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esse versículo ele está falando sobre o fim dos tempos. E ele nos diz que nos últimos dias o amor de muitas pessoas vai esfriar por causa do aumento da maldade. E se nós olharmos ao nosso redor, se nós olharmos para os noticiários, nós vamos ver que isso já é uma realidade nos nossos dias. O amor das pessoas esfriou. Não há mais amor nas famílias. Muitas famílias são destruídas por causa do divórcio. Muitos relacionamentos dentro das famílias são destruídos porque não tem amor. Filhos se rebelam contra os pais. Tudo isso é a frieza no coração dessas pessoas. Os jovens estão entregando as suas vidas para serem destruídas pelas drogas ou pela prostituição e outros tipos de desejos carnais que levam o ser humano à destruição. E o pior de tudo é que as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus. Algumas pessoas não querem nem ouvir falar sobre Deus, mas tem outras que aparentemente têm um relacionamento com Deus, aparentemente servem a Deus, mas é tudo aparência. Quando na verdade a maneira de viver dessas pessoas nega totalmente qualquer princípio da palavra de Deus. Isso tudo acontece porque o amor esfriou. As pessoas não têm amor no coração. E todo esse modo de viver, de esfriamento de amor, vai na contramão do propósito que Deus tem para o ser humano, que é resgatar o ser humano do domínio do pecado. E tudo começa com o amor. Quando Deus enviou o seu Filho para morrer
e resgatar o homem do pecado, ele fez isso por causa do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é o amor. E quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele ensinou que nós devemos amar. Inclusive, ele ratificou o mandamento dado por Deus de amar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Embora eu tenha iniciado falando sobre os últimos dias, não será uma mensagem sobre escatologia, será uma mensagem sobre a prática do amor. O que eu e você precisamos fazer para colocar em prática o amor que Deus quer que seja parte da nossa vida. E para nós iniciarmos a tratar sobre esse tema de crescer em amor, eu quero que você entenda que amar é uma decisão. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Primeiro você decide que vai amar, e à medida que você vai praticando o amor, ele vai se desenvolvendo na sua vida. Até que chega no ponto que o verbo amar é algo constante, é algo que já faz parte do seu estilo de vida. E vamos lá então ver o que a palavra de Deus nos fala sobre amar, o que a palavra de Deus nos ordena. E eu quero que você anote aí Marcos capítulo 12, o Evangelho de Marcos capítulo 12. Esse capítulo conta uma história de quando Jesus estava em um certo dia ensinando os seus discípulos e de repente veio um homem religioso até ele, um mestre da lei, alguém que tinha muito conhecimento dos mandamentos de Deus, e perguntou a ele: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E ele fez essa pergunta querendo colocar Jesus à prova, como se fosse um teste para Jesus. E Jesus, de acordo com o que estava escrito na palavra de Deus, ele respondeu. Vamos direto ao versículo 30 de Marcos 12. Ele disse assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Neste versículo está contido o maior mandamento de todos, o mais importante dos mandamentos, que é amar. E não é simplesmente amar, é amar o Senhor. Nós devemos ter como o principal objetivo da nossa vida amar o Senhor. E dentro desse mandamento de amar o Senhor, são exigidas 4 maneiras de amarmos a Deus. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Isso significa que nós devemos amar a Deus com tudo que temos, com tudo que somos, e que cada parte do nosso ser deve transbordar de amor por Deus. E para que nós possamos amar o Senhor completamente, nós vamos analisar cada uma dessas 4 maneiras que ele diz que nós devemos amar o Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Então vamos começar pela primeira, que é amar o Senhor de todo o coração. Essa primeira maneira, ela nos fala sobre amarmos a Deus com sinceridade. O amor, ele deve ser sincero, deve ser sem fingimento, sem mentira. E Romanos capítulo 12, versículo 9, nos ensina isso de maneira bem clara. Vamos ler o que está escrito. Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. Então aqui ele nos ensina como que deve ser o amor. Ele deve ser sincero, deve ser verdadeiro. E nós devemos sempre lembrar que nós só podemos amar a Deus
porque Ele nos amou primeiro. E para amarmos a Deus, para amarmos a Deus sinceramente, nós precisamos ter Jesus Cristo habitando no nosso coração. Na mensagem que eu preguei há 2 semanas, que teve como tema Alicerçados em Amor, eu falei sobre esse ponto de termos Jesus habitando no nosso coração, que não é simplesmente receber Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Você precisa deixar Ele preencher o seu coração de modo que o pecado não tenha espaço para habitar no seu coração. Então, somente a gente tendo Jesus habitando completamente em nosso coração, nós podemos amar com sinceridade, podemos amar de verdade, porque não vai ter espaço no nosso coração para a falsidade e para a mentira. E como que nós colocamos esse amor sincero em prática? Uma das maneiras de você amar a Deus de todo o seu coração e com sinceridade é você tendo prazer nas coisas que você faz para Deus. E quando eu falo sobre coisas que você faz para Deus, eu não estou falando somente das atividades que você desempenha na igreja, mas sobre tudo o que você faz no seu dia a dia. Vamos ler o que a palavra de Deus fala em Colossenses 3:23 sobre o que nós fazemos para Deus. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, faculdade, em qualquer lugar onde nós estivermos, o que nós formos fazer deve glorificar a Deus. Nós devemos fazer aquilo como se nós estivéssemos fazendo diretamente para Deus e não para as pessoas. E dessa maneira nós podemos praticar o amor a Deus de todo o coração, de maneira sincera e de maneira verdadeira. Agora vamos analisar a segunda maneira que esse mandamento diz que nós devemos amar a Deus. Ele diz que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma. Isso quer dizer que os nossos desejos, as nossas emoções, devem ser uma expressão do amor a Deus. Isso só acontece quando essas coisas, os desejos, as emoções, a nossa alma estão sujeitas a Deus. Nós precisamos sujeitar todas essas coisas ao Senhor, para que nós usemos as nossas emoções, os nossos desejos para glorificar a Deus, para servi-lo, para expressar o nosso amor por Ele. E no momento que nós deixamos de amar a Deus com a nossa alma, nós passamos a amar o mundo. E quando nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. E um exemplo disso são os primeiros seres humanos, Adão e Eva, quando eles pecaram. Tudo começou quando o tentador, por meio da serpente, veio tentar Eva, perguntando dela se era verdade que Deus disse que ela não deveria comer daquele fruto. E naquele momento o tentador ofereceu aquele fruto para Eva, dizendo que se ela comesse, ela e seu esposo, eles seriam iguais a Deus. E naquele momento Eva foi tocada na sua alma e ela desejou aquilo. Ela queria ser igual a Deus. Ela achou aquele fruto algo muito agradável aos olhos e algo bom para se comer. Então o desejo dela deixou de servir a Deus. Ela deixou de amar a Deus de toda a sua alma e passou a servir os próprios desejos do seu coração, deixando de lado aquilo que era o propósito de Deus, aquilo que era a vontade de Deus. Ele tinha dito para ela não comer daquele fruto. Ela foi e cedeu à tentação. Ela escolheu saciar os seus desejos. Isso acontece conosco todos os dias. Nós somos tentados todos os dias a usar a nossa alma para satisfazer aquilo que é a nossa própria vontade, aquilo que são os nossos próprios desejos. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos ceder
a esses desejos mundanos. Vamos ler 1 João capítulo 2, versículos 16 e 17, que fala exatamente sobre isso, sobre nós não cedermos a esses desejos carnais. E diz assim a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando você escolhe saciar os seus desejos, ao invés de submetê-los à vontade de Deus, você está trocando algo que é verdadeiro, algo que é eterno, por algo que é passageiro. Tudo nesse mundo é passageiro, mas a vontade de Deus, o amor de Deus, é para sempre. Então, jovem, não permita que os seus desejos lhe distanciem de Deus e faça o seu amor por Ele desfalecer e faça o seu coração esfriar. Você precisa amar a Deus de toda a sua alma. E para que você consiga fazer isso, você precisa sentir prazer em obedecer a Ele. Você precisa sentir prazer em fazer a vontade de Deus e não sentir prazer nas coisas do mundo. Somente agindo dessa maneira, sentindo prazer nas coisas de Deus, você vai conseguir amar a Deus de toda a sua alma. E a terceira maneira que esse mandamento nos diz que nós devemos amar a Deus é de todo o nosso entendimento. O entendimento, ele está ligado ao nosso intelecto. E o amor é algo racional. Então, as nossas ações, para que nós possamos amar a Deus com o nosso entendimento, elas precisam ser racionais. Nós precisamos usar o nosso entendimento para tudo que nós formos fazer. Cada ação que nós formos tomar, nós precisamos saber muito bem o que nós estamos fazendo. Nós devemos saber que aquilo vai gerar uma consequência, dependendo da nossa escolha. Pode ser uma consequência boa ou pode ser uma consequência ruim. E relacionado ao entendimento, há duas situações que você precisa ficar muito atento para que você não deixe de amar a Deus com seu entendimento. A primeira situação é quando a pessoa não usa o seu entendimento, quando a pessoa não procede de maneira racional, não age com sabedoria. Mas Deus quer que nós usemos o nosso entendimento, Ele quer que sejamos racionais. Vamos ler Isaías capítulo 1, versículos 18 a 20. Isaías 1, capítulo 18 a 20, versículos 18 a 20. Nesse texto, Deus convida o povo, seu povo, a raciocinar, a pensar, a usar o entendimento, a usar o intelecto. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então, claramente, nesse texto, Deus está chamando essas pessoas a usarem o entendimento. Na versão NVI, diz assim: venham, vamos refletir juntos. Na versão ARA, diz: vinde, pois, e arrazoemos. E na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. E eu acho mais interessante ainda algumas versões em inglês que utilizam o verbo to reason, que significa raciocinar. Então esse versículo fica
dessa maneira: venham, pois, e vamos raciocinar juntos. Deus está nos chamando para nós utilizarmos o nosso entendimento, para nós raciocinarmos. Então, jovem, cada decisão na sua vida, cada decisão que você for tomar, você precisa se colocar diante de Deus e conversar com Ele, raciocinar juntamente com Ele, pensar em quais consequências aquilo vai gerar para a sua vida. E com base nisso você toma as suas decisões. De preferência, que você tome decisões que vão gerar consequências boas e não ruins. Só que o grande problema é que muitas pessoas não querem raciocinar, não querem discutir com Deus a questão, não querem colocar diante dele porque tem medo de raciocinar e entender que se fizerem aquilo que estão se propondo a fazer, vão colher resultados ruins no futuro. E por isso preferem agir de maneira irracional. E há muitos exemplos e situações de pessoas que agem sem usar o entendimento, sem raciocinar, sem averiguar a palavra de Deus. E um exemplo que eu posso usar são as pessoas que dão crédito a todo aquele que se apresenta usando o nome de Jesus. É muito fácil alguma pessoa de má índole se passar por um servo de Deus, usar o nome de Jesus e chegar para algumas pessoas e falar: Deus me disse que você precisa me dar todo o seu dinheiro, ou que você precisa me dar o seu carro, a sua casa. Deus me disse que você precisa casar comigo. Cuidado, hein, jovem, não caia em qualquer conversa de pessoas que utilizam o nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus advertiu que muitos viriam em seu nome, mas na essência eles não trariam o verdadeiro ensinamento. Então você precisa estar muito atento para analisar cada situação, para usar o seu entendimento e averiguar cada situação, analisar e reter somente o que é bom para o seu crescimento, somente o que é bom para a sua edificação. E se nós formos analisar a palavra de Deus, a vida dos servos de Deus que estão registrados nas Escrituras, nós vamos ver que nenhum deles agia dessa maneira, explorando as pessoas, se aproveitando das pessoas. Então basta analisarmos as Escrituras para nós vermos que pessoas que agem dessa maneira não estão agindo de acordo com a vontade de Deus. Então vamos usar o nosso entendimento. E relacionado ao entendimento, há uma segunda situação que impede muitas pessoas de amarem a Deus com seu entendimento. E ela é exatamente quando as pessoas fazem do seu entendimento o seu próprio ídolo, o seu próprio Deus. Isso é muito perigoso. E você precisa tomar cuidado para não agir dessa maneira. Vamos ler Provérbios 3:5, que nos fala, que nos adverte sobre isso. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, que nós não devemos confiar na nossa sabedoria, no nosso entendimento. Se nós colocamos o nosso entendimento acima de qualquer coisa, nós não temos como desenvolver o amor por Deus, porque a palavra de Deus está acima de qualquer entendimento humano. Embora você se ache alguém muito sábio, alguém muito inteligente, se você toma as suas decisões baseado na sua própria vontade, você está se afastando de Deus. Você não pode amar a Deus dessa maneira. Para amar a Deus, você tem que se submeter a Ele. Você tem que confiar no que Ele diz na sua palavra. Saber que as instruções que estão contidas na palavra de Deus são suficientes para lhe guiar em direção às suas decisões. E se você fizer isso, se você confiar no seu entendimento para tomar as suas decisões, você está cada vez mais se afastando de Deus. E não é assim que nós devemos agir. Nós devemos nos submeter ao Senhor, buscar sabedoria nele e não nos basear em
em ensinos, em padrões mundanos para tomarmos as nossas decisões. Então tenha muito cuidado. Não deixe que o seu entendimento, que a sua sabedoria torne você alguém arrogante. Faça você pensar que você não precisa de Deus, pois você já é muito sábio. Isso acontece muito com jovens que, quando entram no ensino médio, numa universidade, que começam a estudar ali filosofia, acham que agora abriu a mente deles e que devem esquecer totalmente essa história de Deus, de Bíblia, que é tudo inventado. Você precisa ter muito cuidado para você não seguir por esse caminho. Porque quando você estiver se achando muito inteligente, se achando muito sábio, Deus vai estar olhando para você e considerando você um tolo. Porque é assim que Ele olha para aqueles que confiam em si mesmos. E Ele, o próprio Deus, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu aquelas coisas que não são para confundir aquelas que acham que são. Isso para que ninguém se vanglorie diante dele. Então não use o seu entendimento como uma maneira de se achar superior a Deus e a sua palavra. Use o seu entendimento para tomar decisões corretas, baseadas na palavra de Deus, baseadas na vontade de Deus. E somente dessa maneira você vai poder amar a Deus de todo o seu entendimento. E a quarta exigência, a quarta maneira que o principal mandamento de todos nos diz que nós devemos amar a Deus é com toda a nossa força. E amar a Deus com toda a força diz respeito à maneira que nós gastamos a nossa energia. E esse ponto aqui, essa maneira de amar a Deus, ela está muito relacionada com jovens. Então você, jovem, você precisa se esforçar, principalmente nesse ponto, nessa maneira de amar a Deus, usando a sua força, a sua energia. 1 João, capítulo 2, versículo 14, fala sobre isso, fala sobre os jovens. Vamos ler a segunda parte de 1 João, capítulo 2, versículo 14. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. A palavra de Deus está nos dizendo que os jovens são fortes, têm força, têm energia. E você, jovem, precisa entender que essa força, essa energia que Deus lhe dá, não é para você gastar para fazer as coisas de acordo com a sua vontade, fazer as coisas do mundo, desfrutar os prazeres do mundo. Não, Deus lhe dá essa força para que você se lembre dele e use toda essa força, toda essa energia para servi-lo. Vamos ver o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Fala exatamente sobre isso, sobre gastar a energia, a força da juventude para lembrar de Deus, para servir a Deus. Eclesiastes 12, 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Enquanto você é jovem, você deve lembrar de Deus, porque você tem energia, você tem força para usar. E você deve usar essa energia para servir a Deus, para servir o seu Criador. E a sua energia, ela tem a ver com os seus recursos, as suas habilidades. Não é somente relacionada à força física. Não é somente os jovens bombadinhos aí que têm a oportunidade de servir a Deus com força. Não, é tudo que envolve habilidade, conhecimento e outros recursos que você tem. Por exemplo, você pode dizer: minha habilidade é tocar um instrumento. Então essa é a sua força que você deve usar para servir a Deus. E qual deve ser a sua atitude? Você vai dizer: então eu vou usar essa minha força, essa minha habilidade para honrar a Deus tocando na igreja. Vou fazer parte da banda da igreja, vou tocar um instrumento, também vou aproveitar para
para ensinar algum outro irmão que tem vontade de servir a Deus tocando instrumento. E essa vai ser a minha maneira de usar a minha força, de usar a minha energia. Aí um outro jovem pode dizer, o meu recurso é tempo disponível. Eu estudo meio período e tenho todo o restante do dia disponível. Aí como que você vai usar a sua força, o seu recurso? Você vai dizer, eu tenho esse tempo que eu tenho disponível, quando tiver alguma atividade na igreja, eu vou servir, eu vou me deslocar, vou me disponibilizar para ir lá servir. Eu vou usar esse meu tempo livre, ao invés de ficar somente nos jogos ali, nos joguinhos, no celular, no computador, eu vou ajudar nas atividades de casa, ajudar meu pai, ajudar minha mãe. E essa é uma maneira de você usar a sua energia, usar a sua força de jovem para amar a Deus. Aí um outro jovem pode falar, minha habilidade é a escrita. Eu escrevo muito bem, eu sei interpretar textos e eu vou usar a minha força, a minha energia, a minha habilidade para escrever os textos de meditação todos os dias. Quando eu ler o capítulo do dia, eu vou fazer um resumo, vou postar nas minhas redes sociais e assim eu vou ajudar outras pessoas que têm dificuldades para compreender e vou propagar a palavra de Deus a outras pessoas que ainda não conhecem Deus, que ainda não têm um relacionamento com Ele. Isso é muito bom. Dessa maneira você vai estar amando a Deus, demonstrando o seu amor a Deus e usando a sua força para amar a Ele. Aí um outro jovem pode dizer, o meu recurso são as finanças. Os meus pais têm grana, todo mês eles me dão uma mesada, aí eu faço um estágio também, tiro uma graninha dali, então sempre tenho dinheiro disponível. Aí como que você vai usar a sua força, a sua energia? Vai dizer, eu vou ser generoso com as minhas contribuições na igreja, eu também vou ajudar pessoas, sempre que eu tiver oportunidade e a pessoa estiver necessitando, eu vou ajudar de alguma maneira, eu vou investir nos irmãos da igreja que vendem algum produto, algum serviço, que estão iniciando agora e precisa de pessoas que o incentivem, que o apoiem. Eu vou ser essa pessoa que vou usar o meu recurso, o meu dinheiro, a minha força para ajudar essas pessoas e expressar o meu amor a Deus. Aí um outro jovem pode dizer que a força de jovem dele é a comunicação, se comunica bem, sabe falar bem. Aí o que ele vai dizer? Então eu vou expressar o meu amor a Deus através da comunicação. Onde eu for, eu vou falar de Jesus, eu vou gravar vídeos e postar nas minhas redes sociais. Sempre que eu estiver no lugar e surgir uma oportunidade para falar, eu vou até lá, vou agradecer a Deus, vou de alguma maneira falar sobre o amor de Deus. E é dessa maneira que eu vou gastar minha energia. Então é assim, jovem. Você tem força, você tem alguma habilidade, você tem algum recurso. Veja bem de que maneira você pode usar esses recursos, essas habilidades, essa força, essa energia para servir a Deus. Pois é dessa maneira que você vai poder amar a Deus de toda a sua força. E é assim que deve ser na vida de cada um de nós. Não gaste sua energia com coisas fúteis, não deixe o pecado minar a energia que Deus lhe deu. Use a sua força para glorificar o Senhor e para expressar o seu amor por Ele. E nós vimos então hoje que o principal mandamento é amar a Deus. E nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. E essa é a palavra que Deus tem para o seu coração nessa noite. Que você não somente tenha ouvido essa palavra, mas que você tome a decisão de fazer isso de tornar isso uma prática diária na sua vida. E eu quero lhe lembrar que amanhã, domingo, nós temos 2 cultos. O culto matinal às 8 horas da manhã e às 7 horas da noite temos o culto da família. Não deixem de participar. Tenha uma ótima noite, fique com Deus e estamos terminados.